Boa noite. Mais uma vez nós vamos fazer uma doutrinária online em decorrência dessa situação. E nós aqui do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier em Castelo Branco não podemos deixar de dar continuidade ao nosso trabalho doutrinário. E hoje, aproveitando que é a última terça-feira do mês e também é o mês de abril, nós vamos falar dos 163 anos do Livro dos Espíritos, que foi colocado à disposição do mundo em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec. Desde a antiguidade que as pessoas já intuíam a pré-existência e a pós-existência da vida material. Imaginava-se os antigos faraós que os antigos egípcios, que seus líderes religiosos e políticos, os faraós, quando desencarnassem, retornariam à vida corporal. E para isso eles embalsamavam os corpos, preparavam todo o ambiente na certeza de que aquele líder religioso e político espiritual retornaria. Essa crença também povoou a mente de vários povos orientais, de indígenas, dos americanos, dos aborígenes da Oceania. Os indígenas, inclusive, eles imaginavam que os guerreiros mortos em combate retornariam para ajudar outros guerreiros em futuras batalhas contra outras tribos. Então sempre se imaginou a imortalidade da alma. Imaginando-se a imortalidade da alma, pressupunha-se que a vida ela transcendia os limites do corpo físico. Então, se eles imaginavam que essa alma retornariam, obviamente que alguns imaginavam que para habitar, no caso dos egípcios, para habitar aquele mesmo corpo, e por isso eles faziam a mumificação, embalsamavam os faraós. Outros, como os indígenas americanos e aborígenes da Oceania, imaginavam que aquela alma, depois de desencarnado, retornaria, mas para habitar o outro corpo. E se pressupondo-se o retorno dessa alma, o pós-vida, automaticamente você pressupõe a pré-existência. Então, se aquele corpo material ele tem um limite físico, biológico, mas a alma permanece, por isso ela pós-existe, então ela também pré-existe aquele corpo material. Só que havia toda essa crença, mas somente em 1857, depois de alguns anos de pesquisa, graças aos fenômenos das mesas girantes, que aquele francês, o Allan Kardec, Hippolyte Denisard Rivail, ele sistematizou essas pesquisas, esses estudos e compilou tudo isso em 1018 perguntas contidas, fora os apêndices de algumas perguntas, contidas no Livro dos Espíritos. Com isso, ele descortinou para o mundo tudo aquilo que o próprio mundo já intuía, só que de uma forma bem metódica, bem, até eu poderia até dizer cartesiana, matemática, procurando esmiuçar tudo aquilo que ia no íntimo das pessoas, as dúvidas, o porquê e as razões da própria existência, através dessas 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, inaugurando uma nova era, um novo tipo de pensamento, aliando a crença religiosa que já existia, a ciência através da comprovação, porque havia uma resposta, havia uma lógica, e também o ponto de vista filosófico, respondendo aquela pergunta que todos se faziam e muitos ainda se fazem: quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E ele acrescentou: não apenas quem sou eu, mas o que sou eu? O que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, mas também por que eu estou fazendo algo aqui? Por que eu estou aqui?
e para onde eu vou, mas também como e por que eu vou. Então você percebe que esse manancial de perguntas e respostas e explicações dentro de uma lógica sistemática, o Livro dos Espíritos, descortinou tudo aquilo que a gente imaginava, que ia no nosso imaginário, sobre a preexistência, o que nós chamamos de preexistência da vida material, que nós costumávamos chamar de alma. E havendo essa preexistência, essa pós-existência, então, consequentemente, haveria a continuidade da vida. Havendo a continuidade da vida, essa vida se manifesta. No caso aí, ela se manifesta através dos fenômenos mediúnicos, da visão, da incorporação, da fala, da audição e até mesmo da materialização. E o Livro dos Espíritos não só, e ele traz nos seus princípios essa questão da imortalidade, ou seja, a vida ela permanece e ela se manifesta em etapas, a pré-existência, a existência material, essa que nós estamos aqui, nós espíritos encarnados, e a pós-existência, como ele diz, o mundo dos espíritos. Então ele é alicerçado nesses princípios, a imortalidade da alma. A alma não morre, a vida não cessa, ela tem sucessivas etapas. E, consequentemente, se tem sucessivas etapas, ela se manifesta num processo linear de evolução. Então esse é um dos princípios. O outro princípio é a natureza dos espíritos. Da mesma forma como nós, espíritos, aí agora, espíritos encarnados, temos diversas graduações e graduações de como nós nos comportamos nessa etapa presente da materialidade. Podemos ser poderosos, homens de negócios, poderemos ser gestores, poderemos ser subalternos, poderemos ser trabalhadores, voluntários, ou seja, de todas as formas a gente se manifesta. É a nossa natureza, a natureza humana. Mas ele também disse, já que a vida é um processo só que se manifesta em várias etapas, a natureza dos espíritos. Então existem, e ele mostra, existem espíritos dos mais diversos tipos. Os espíritos brincalhões, os espíritos perversos, os espíritos ignorantes, os espíritos ingênuos, mas também os espíritos superiores. Da mesma forma como nós encarnados temos aqueles que nos auxiliam, professores, gestores, bons gestores, aqueles voluntários que são abnegados, enfim, aqueles caridosos, enfim, toda uma gama de qualidades e de características de nós espíritos encarnados, a humanidade em si. No mundo espiritual existe também toda uma diversidade de espíritos que ele chama de, que ele estabelece os níveis, a natureza dos espíritos. E, obviamente, que da mesma forma que para nós encarnados nós temos as gradações que nos auferem o grau de evolução de cada um, do ponto de vista educacional, nós temos o aluno no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, no doutorado, quer dizer, são diversos níveis da intelectualidade. Existem também, nós aqui estabelecemos isso, os diversos níveis de moralidade. No ponto de vista que Allan Kardec estabelece a natureza dos espíritos, ele mostra dos espíritos inferiores, dos espíritos medianos, aqueles mais iluminados, até você atingir aquele, como ele chama de os espíritos perfeitos, que são aqueles que mais se aproximam da perfeição da criação. E eles mostram isso. Mas ele mostra também no Livro dos Espíritos que para haver a migração de uma etapa para outra, ou seja, o processo evolutivo ele se dá também por etapas. Existe todo um conjunto de procedimentos que nós chamamos de leis morais que regem o nosso convívio na sociedade. Do ponto de vista da materialidade, o presente, ou seja, a nossa existência, espíritos encarnados, nós temos uma série de procedimentos sociais e obviamente que aí se estabelece os mecanismos jurídicos para que esses procedimentos passem a vigorar. Nós temos esses procedimentos que regem e que fundamentam a nossa existência.
Então nós evoluímos do ponto de vista das nossas leis sociais e cada vez mais as nossas leis elas vão se aperfeiçoando, denotando um aperfeiçoamento do próprio grau de evolução. Então, à medida que a gente vai percebendo que é preciso determinados ajustes nas nossas condutas e tendo como objetivo uma existência cada vez mais estruturada, melhor, a gente vai aperfeiçoando as nossas leis, os nossos procedimentos, que são de acordo com o grau de moralidade, que significa o grau de convivência, o grau de respeito, o grau de solidariedade, que vai norteando a nossa existência para cada vez mais nos aperfeiçoarmos e estarmos cada vez melhor. As leis morais do qual Kardec fala no Livro dos Espíritos, ela estabelece todo esse tipo de procedimento da lei da lei de adoração daquele que nós devemos a nossa existência ao Criador, sem pelo qual nós não existiríamos, até a lei de justiça, de amor e de caridade, que fecha todas elas, porque significa que tudo na vida ela tem uma razão de ser. Nada é ao acaso. E tudo tem uma finalidade no qual o objetivo, e na própria natureza isso é manifesto em todas as coisas, do micro ao macro, o objetivo é sempre o aperfeiçoamento, a melhoria, o presente ou o futuro sempre melhor do que o presente, e o presente aprendendo com os equívocos do passado. Então, essas leis morais, elas são esses mecanismos, e ele detalha bem a lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, são as leis, como ele chama, as leis morais, que são esses mecanismos que regulamentam as nossas vidas, que nos direcionam a um tipo de construção para uma vida melhor. E esse é um outro princípio do Livro dos Espíritos. Mas ele também mostra, num outro princípio, a base de sustentação da doutrina espírita, como ele diz, também a questão da vida. A vida presente e a vida futura. A vida presente como resultado, já ficou demonstrado, da preexistência da vida, como nós imaginávamos, que ela se constituiria apenas no presente, no nascer, crescer e morrer. E ele mostra a pré-existência disso e, consequentemente, a pós-existência. Então ele nos mostra que a vida presente é o resultado, é o somatório das nossas experiências passadas. Mas é também um momento, é por isso que alguns filósofos dizem que não é à toa que a gente chama presente. Porque todo o significado da palavra presente é algo que é a oportunidade, é algo que nos é ofertado para que aproveitemos a oportunidade. Então é o presente. Então a vida presente, como resultante de experiências passadas, ela também é a grande oportunidade, com base nessas experiências, para você construir a vida futura. Então a gente aprende, como eu disse, é o somatório de tudo que nós já vivemos, a gente aproveita o momento presente, mas esse presente abre-nos as portas para que construamos o futuro. Como nós está intrínseco na natureza humana, nós sempre almejamos o melhor, então o momento presente é a chance que a gente tem de estruturarmos uma vida melhor, quer seja do ponto de vista individual, quer seja do ponto de vista coletivo. Então a gente aproveita todas as situações, quer sejam as situações de provas como essa que nós estamos vivendo com essa pandemia, quer sejam as situações de enlevo, de felicidade, em que aproveitamos aquele momento de felicidade e queremos que ele se perpetue, mas de uma forma cada vez melhor. Então, em todos os instantes, a vida presente nos oferece a chance de darmos continuidade a ela em condições melhores para uma vida futura. E aí se estabelece o ontem, o hoje e principalmente o amanhã. E aí entra naquele processo que a gente vai entendendo, à medida em que a gente vai estudando, o porquê de nós existirmos, de onde viemos, o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, por que estamos vivendo, por que estamos passando por determinadas situações.
mas principalmente como vai ser a nossa vida futura, como vai ser o amanhã. Quer seja o amanhã mesmo, ou quer seja o amanhã em uma outra etapa de vida. Então ele mostra isso. Mas aí ele fecha tudo isso mostrando que há uma inter-relação em todas as etapas da ancestralidade, ou seja, da preexistência, da existência e da pós-existência. Já que a vida é um processo só em diferentes etapas, todas essas etapas se interrelacionam. Quer seja do ponto de vista da própria existência em si, com o nosso passado, as experiências que nós nos lembramos vivido em vida em si, quer seja com o intercâmbio de outros que já estão numa outra etapa de vida, na pós-existência, e que mantém o intercâmbio conosco, mantém as comunicações conosco, as trocas de ideias. E aí eu abro um parêntese aqui para lembrar que nós sempre tivemos essa adoção. Mas não havia uma sistematização, não havia uma explicação racional, lógica, que nos desse a resposta que buscávamos. Porque, desde quando o homem é homem, que se conhece como tal, que ele invoca, ou quer seja as forças da natureza, ou as forças espirituais. Na antiga Roma, na antiga Grécia, no período mesmo antes do advento do Cristo, os povos pagãos, eles evocavam, através de figuras de materialização, de expressões materiais, a existência de seres além da vida em si. Eles evocavam a presença dos deuses, os auxílios dos deuses, e estabeleciam uma espécie de diálogo quando havia qualquer tipo de manifestação que eles não compreendiam. Eles atribuíam isso à manifestação de uma vida fora da existência dele, de deuses, de espíritos, bons ou ruins, mas havia esse tipo de intercâmbio. À medida em que nós fomos adquirindo um grau de religiosidade, nós também modificamos, mas continuamos, na essência, o mesmo procedimento de manter esse tipo de relação com alguém ou algo que não estaria no contexto da nossa existência material, através da oração, através das promessas, através dos sonhos, das lembranças, que para muitos era algo místico, mas era algo misterioso, porque se nós nos dirigíamos a uma entidade, quer seja dos antigos pagãos, quer seja dos religiosos que depois evocavam a figura dos santos, dos líderes religiosos, é porque eles intuíam que esses líderes, principalmente depois do advento do catolicismo, no ano 2012, salvo engano, depois do Cristo, quando se oficializou o primeiro concílio da igreja, instituiu o catolicismo, as pessoas começaram a fazer evocações à figura de antigos líderes religiosos, que eles denominavam como santos, São Pedro, São Paulo, Santo Agostinho, Santo Antônio, por aí vai, e estabeleciam uma espécie de diálogo com essas pessoas. Se estabeleciam essa espécie de diálogo, é porque essas pessoas de alguma forma estavam vivas. E eles imaginavam, você estabelece um diálogo com alguém, quer seja através da oração ou promessa, como for, é porque você crê que essa pessoa vai responder às suas indagações. Então essas pessoas só estabeleciam esse diálogo através das orações, porque no seu íntimo elas sabiam que essas pessoas, entidades, espíritos, estavam vivos numa outra dimensão da vida e que, consequentemente, iriam responder às suas indagações, suas ansiedades. Tem um ditado que diz assim, é um dito popular de origem galega na Espanha, que diz assim: não creio em bruxas, não creio em brujas, pero que las hay. Não creio em bruxas, mas que elas existem. Então a gente pode dizer a mesma coisa para aqueles que ainda são crédulos. Não creio em espíritos, mas que eles existem. E, ao longo da própria história da humanidade, está demonstrado que, mesmo quando se diziam que não existe, não se conversa com os chamados mortos estavam mais vivos do que nós imaginávamos que eles estivessem. E aí, o que Kardec fez foi justamente mostrar
de uma forma bem didática, bem sistemática, que esses mortos, almas, espíritos, estão vivos. Estão numa outra dimensão de vida, não a vida material em si, mas estão vivos. Tanto é que estão vivos que ao longo da nossa existência, a nossa ancestralidade, nós sempre o evocamos, na certeza de que eles iriam atender aos nossos apelos. E aí ele mostrou, a gente observa que as perguntas do Livro dos Espíritos, elas vão no crescendo. A primeira coisa, por exemplo, que ele diz logo, pergunta número 1, é que ele mostra que, primeiro, que nós sempre aprendemos que Deus é o Criador. Então, se ele é o Criador, você vê que Kardec era cartesiano, ele era sistemático. Se Deus é o Criador da vida, e aí eu faria uma pergunta, vem logo uma outra pergunta. Não eu em si, mas vinha logo outra pergunta. Se ele é o Criador da vida, o que é a vida? A vida é tudo. É a pequena formiga que se movimenta, que a gente às vezes nem vê. Ou um microscópio, ou um micróbio, uma vida unicelular que a gente só pode ver através de microscópio. Ou o universo que a gente pode ver, hoje a gente consegue ver, depois de 30 anos de pesquisas, através a dimensão do universo através do telescópio Hubble. Por sinal, nesses 30 anos tem fotos maravilhosas do universo que nós, a olho nu aqui, não imaginávamos essa dimensão que a gente pode dizer assim infinita, porque ele descobre objetos a 120 mil anos-luz de distância. Cada ano-luz, para você ter ideia, um ano-luz equivale a quase 9 mil quilômetros de distância. E ele consegue captar imagens através das projeções, aí só a física e a astronomia que explica, corpos celestes e outras galáxias a 120 mil anos-luz da Terra. Mas aí é um parêntese. Mas aí ele mostra que, como eu disse, ele começa por uma pergunta simples. Nós entendemos que Deus é tudo isso. Deus é o Criador da vida. E a vida ela é tanto micro como macro. Ela se faz no presente, que a gente vê, apalpa, que a gente sente, como aquilo que a gente não vê. A gente percebe, a gente sabe da existência do ar. Mas a gente não vê a vida que se manifesta em cada brisa que passa pela gente. Mas se nós tivermos um telescópio ou um instrumento de alta precisão, a gente vai perceber que naquelas partículas, naquele pequeno momento de brisa que passa pela gente, existem inúmeras partículas de vida que ali estão se manifestando. Então, se Deus é o Criador da vida, é o Criador, então Ele criou tudo isso. E, inclusive, a nós, seres humanos, espíritos encarnados. Então, Kardec ele já desmistifica aquela ideia de que a vida se resume unicamente ao homem. Que o homem é o centro de tudo, como lá atrás as pessoas imaginavam que a Terra seria o centro do universo, e a própria ciência, através de Galileu Galilei, mostrou que não, que a Terra fazia parte de um conjunto do universo que possuía corpos celestes dos maiores, mais ou menos importantes do que o nosso planeta. Era uma dimensão infinita. Então ele mostra isso. E ele começa com a pergunta de o que, e não quem. O que é Deus? E ele vem aquela resposta. Deus é a manifestação, é o Criador incriado, é a suprema inteligência, é o incriado, porque senão algo teria criado Deus e ele não seria Deus. É o Criador de tudo. É o responsável por tudo que se manifesta, e mesmo aquilo que a gente imagina que não se manifesta, na vida. Não só na vida que a gente vê, mas a vida também que a gente não vê. Da mesma forma como a gente antes imaginava que a vida se restringia ao nosso espaço físico, porque a gente não via o outro. E hoje a gente vê, graças a essa sistematização do Livro dos Espíritos, a gente vê e entende que a vida vai muito além do que a gente imagina que ela seja. E ele mostra justamente o porquê do Livro dos Espíritos, o porquê do Espiritismo. Dentro de todo aquele conjunto que eu falei, dos princípios, a imortalidade, a natureza dos espíritos, as leis morais que nos impulsionam por diversas etapas ao progresso evolutivo,
a vida presente, ao passado e ao futuro principalmente, e essa interrelação. E ele diz que o fim essencial do espiritismo é tornar melhor o homem. Não é uma fuga da realidade, mas a ferramenta para podermos dizer vale mais do que ontem, vale mais hoje do que ontem e amanhã mais que o hoje. É aquela ideia de que nós sempre trabalhamos para o futuro. Então hoje a gente vive uma vida presente, mas quer melhorar. Então eu trabalho no hoje para criar as condições para o futuro. Então o hoje é melhor do que o ontem, mas o amanhã será melhor do que o hoje. E aí ele mostra dentro de todo esse conjunto que o espiritismo nos aproxima mais da espiritualidade do que imaginávamos justamente pela lei do progresso, através das leis morais. E ele mostra as razões por que passamos pelas turbulências nesse processo de aperfeiçoamento. Tudo que se aperfeiçoa significa que você modificou o que já existia. Então, o primeiro carro, o antigo Ford de bigode, era um veículo. Mas ele foi se aperfeiçoando, a marca continuou sendo só estou dando só um exemplo para ficar bem claro. A marca continuou sendo a Ford, mas aquele veículo antigo de apenas uma marcha para frente e uma para trás, o antigo Ford de bigode, bem antes, no início do século passado, foi se aperfeiçoando e hoje nós temos a mesma marca Ford com carros totalmente diferentes em relação àquele primeiro. Aquele primeiro carro, a gente poderia dizer assim, foi destruído. Foi destruído não no sentido de acabar, foi destruído no sentido de se transformar. Nós, espíritos encarnados, destruímos frequentemente as nossas convicções em busca de convicções mais saudáveis. Nós éramos homens da caverna, nós éramos escravocratas, nós promovíamos as maiores atrocidades através das guerras. A gente foi aperfeiçoando tudo isso através de um processo de destruição para que promovêssemos um processo de reconstrução dentro de uma estrutura melhor do que a que já existia. E aí o Livro dos Espíritos nos mostra bem isso no capítulo 6, dentro das leis morais, a quinta lei morais, que é a lei de destruição. E aí tem uma pergunta lá, ele abre logo com a pergunta, vai dizer assim, a destruição é uma lei da natureza? E a resposta é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Você vê o quanto o Livro dos Espíritos nos explica e a gente fica às vezes naquela angústia. Por que o homem passou por tanto processo de destruição? Por que sofreu tanto? Às vezes a gente se pergunta por que a gente sofre tanto? A gente sofre porque aquele processo já caducou, já está atrasado, já está carcomido pela ineficiência, podemos dizer assim, que já não cabe mais na nossa estrutura de melhoria. Então a gente tem que destruir aquele processo. E toda vez todo o processo de destruição, às vezes, é doloroso tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Eu gosto de sempre citar alguns exemplos da história que mostra a magnitude dessa lei de destruição, porque muitas vezes ela se faz necessária. Depois da Segunda Guerra Mundial, 65 milhões de mortos, 6 anos de conflito, praticamente em todo o mundo, né? Inclusive o Brasil participou com mais de 20 mil soldados, mais de quase 500 mortos. Mas só depois de toda aquela atrocidade, antes de mais nada, por que se levou aquela atrocidade? Porque a sociedade vivia no individualismo, numa imposição pela força, países querendo ocupar outros, povos querendo subjugar outros, e aí houve toda uma série de fatores que resultou naquele conflito monstruoso. Houve o processo de destruição. Mas esse processo de destruição fez com que as pessoas acordassem para a necessidade
de se criar estruturas para a convivência entre os mais diversos povos. E aí foi depois da Segunda Guerra Mundial que se criou a Organização das Nações Unidas. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que veio, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que norteia a vida de praticamente todos os países. Foi a partir depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois, que veio a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos da Criança, dos Direitos do Trabalho. Veio uma série de mecanismos. Hoje ainda o homem continua em conflito, mas não há mais aquela magnitude de que havia antes. Por quê? Foi preciso que houvesse um processo de destruição para que se despertasse para a regeneração. Hoje a gente vive num processo, obviamente, eu não posso nem utilizar como termos comparativos, mas a gente hoje vive num processo em que fomos forçados pelas circunstâncias a uma mudança de hábito. Essa mudança de hábito que nós estamos passando vai nos levar, obviamente, inevitavelmente, a um processo de repensar o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, a nossa convivência em relação ao outro, o respeito à vida, o respeito a nós próximos, a nós próprios e o respeito ao próximo. Então há um processo. E aí Kardec, depois que quando ele fala da necessidade muitas vezes da destruição, porque é necessário um processo de transformação, ele mostra justamente a lei do progresso, como é que o progresso se estabelece. E aí vem uma pergunta, quando ele diz assim: o homem possui, a pergunta 779 do capítulo 8º, e na 7ª lei moral, que é a lei do progresso, quando ele diz: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Ele diz: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais ameaçados, os mais avançados, ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E aí ele emenda: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Não, é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quer dizer, ele vai começar, ele explica de forma bem detalhada as razões pelo qual passamos por uma série de problemas que muitas vezes inevitavelmente causam a destruição, justamente com o objetivo de promover a renovação. E aí ele mostra justamente que essa renovação é o que nos leva ao progresso, é o que nos faz, é o que depois de um processo de destruição nos leva ao aperfeiçoamento moral, ao aperfeiçoamento inclusive intelectual, ou inclusive tecnológico. A partir de um processo de destruição, de transformação, a gente inevitavelmente passa para um processo mais avançado. E o mais interessante é que em todos esses processos de turbulências, de destruição, de construção, em todas essas manifestações da própria vida, em todas elas, e aí é o que nos traz de substancial, de robustez da doutrina espírita e contido no livro dos Espíritos, é justamente o consolo. O consolo de que aquilo que você passa ou que está realizando vai lhe trazer bons resultados mais adiante. E lá atrás, do ponto de vista religioso, a gente chamava isso de esperança. Que a esperança é que nos move para a frente. Mas ele mostra que essa esperança é algo palpável. Não é apenas uma ideia vaga. É aquela coisa que eu posso fazer melhor do que o que eu já fiz. E o beneficiário desse esforço para a melhoria vai ser eu mesmo. Como a vida é um processo contínuo, eu posso usufruir desses benefícios nessa etapa, uma etapa mais adiante da vida, dentro desse mesmo processo, ou no chamado pós-vida, mas é o pós-vida material. Mas sou eu que vou estar, de uma forma individual, somado coletivamente,
construindo os alicerces de um futuro melhor. E aí nos chama a responsabilidade dos nossos atos. É por isso que quando ele diz que o Espiritismo ele não se afasta, ao contrário, ele nos aproxima cada vez mais de Jesus, e aí ele complementa isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma outra obra, mas ela é sequencial, mostra justamente porque mostra a nossa coparticipação e corresponsabilidade pelos nossos atos. Nós passamos a ser também responsáveis pelo que fizemos ou que deixamos de fazer. Nós é que vamos colher os sucessos ou insucessos das nossas ações. E ele arremata com a outra pergunta. Se no início ele mostrou, na primeira pergunta, pergunta número 1, o que é Deus? E mostra que Deus é o Criador de tudo. E aí vai esmiuçando através das perguntas seguintes o porquê da existência, como essa existência se manifesta. Ele vai na última pergunta justamente mostrando. Pergunta 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. E ele diz, o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então a gente almeja sempre um bom futuro. A gente quer as melhores condições de vida. E ele diz que isso é possível sim. E ele vai explicando de uma forma detalhada, isso é possível sim, à medida em que os bons vencerem os maus. E como é que isso se traduz nas nossas vidas? À medida em que vamos aperfeiçoando as nossas condutas, vamos destruindo, qual é a lei de destruição? Vamos destruindo os nossos maus procedimentos, as nossas más condutas, os nossos individualismo, egoísmo, a nossa inveja, a nossa arrogância, entendendo que fazemos parte de um conjunto em que todos devem se harmonizar. É engraçado que na física Galileu mostrou que aquela arrogância que nós tínhamos de que nós, planeta Terra, éramos o centro do universo, inclusive que até o Sol girava em torno da gente, ele disse, não, nós somos o universo, mas nós fazemos parte do universo. Então não é a Terra que gira em torno, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. A Lua gira em torno da Terra. Então a Terra está, digamos, podemos dizer assim, um nível mais elevado que a Lua, mas está no nível abaixo do Sol. E o Sol, por sua vez, está no nível acima de todos os planetas do seu sistema, mas está abaixo de várias outras estrelas de maior grandeza em termos de luminescência. Então a gente percebe que, e aí do ponto de vista da física de Galileu, que a nossa arrogância de que imaginávamos que era o centro do universo, na verdade ela nos mostrou que isso era apenas arrogância, que nós éramos colaboradores dentro do conjunto harmonioso do universo, do nosso sistema solar. A nossa galáxia não é a única no universo, existem galáxias maiores e menores do que a nossa. O nosso planeta Terra também não é o único do universo, existem maiores e menores em outros planetas ou em outras estrelas, em outros sistemas. Da mesma forma, do ponto de vista da vida. Nós não somos melhores, eles mostram isso. Nós temos que entender o outro, nós temos que compartilhar com o outro, conviver com o outro, entendendo que fazemos parte de um conjunto, a vida. E cada um tem sua importância. E para que essa importância permita a harmonia, é preciso que todos colaborem. E ele diz, ele pontua algumas coisas interessantes, porque ele mostra, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Então, no momento em que eu almejo uma vida futura melhor, e eu olho todas as minhas ações no presente, eu vou perceber que, eu percebo que eu posso melhorar lá. Eu só percebo isso porque eu tenho certeza da existência do futuro. E a existência do futuro não só se manifesta no amanhã imediato, mas no amanhã da vida. Assim como na minha vida presente, na minha existência corporal, vamos dizer assim, eu estabeleço um limite de 0 a 100.
Até eu chegar aos 100, todos esses outros anos que me permitam a caminhada, a cada ano eu vou querer ser melhor do que o anterior. Do ponto de vista mais amplo, no momento em que eu entendo a existência, na pós-existência material, eu vou me esforçar para que nessa existência eu possa criar estruturas para numa existência mais adiante eu estar melhor. É a lei do progresso, é a certeza do futuro. E é isso que o Espiritismo nos traz de base. É isso que o Espiritismo nos traz de consolo, de esperança e que nos impele a esse esforço contínuo, mesmo nas adversidades, superarmos os obstáculos e seguir mais adiante. Então a gente observa que esses 163 anos do Livro dos Espíritos foi um descortinar de pensamento, de comportamento, de metodologia para que entendamos a razão da nossa própria existência. Muito mais do que um compilado de 1018 perguntas e respostas, é um livro de vida, uma lição de vida, é um roteiro que nos permite estabelecer as bases para uma vida melhor. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.